saúde mental da infância na atenção básica, né? Estamos com Sônia Venâncio como convidada, né? Sônia é do Ministério da Saúde. Deixa eu pegar direitinho as informações, né? Sônia Venâncio, ela é pediatra, pesquisadora do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de São Paulo, docente do programa de pós-graduação em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e é a coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, né? Convidamos ela, né, por causa dessa posição dela no Ministério, né? E essa promoção desse encontro, né, foi organizado por mim, José Roberto e Socorro, eu pela Coordenação de Saúde Mental, né, que está aqui ao meu lado, a Aline Vieira Lima, que é a nossa coordenadora, e José Roberto Socorro, que tem uma vasta experiência no CAPS infantil sempre, né? É um CAPS que tem mais de 30 anos de trabalho pela saúde mental infantil aqui em Pernambuco, né? E especificamente aqui em Recife. E esse webinário foi pensado junto à coordenação SEAB, Coordenação de Saúde Mental, CGTES, todos juntos, né? Para fazer essa discussão chegar no dia a dia da atenção básica, né? Como é que a gente pode falar sobre saúde mental, agir sobre saúde mental infantil na atenção básica, na própria atenção básica, que alcances a gente tem e ferramentas, o poder aproveitar o nosso conhecimento, tanto do território como o nosso conhecimento, né, do dia a dia, né, para estar promovendo a saúde mental dentro do escopo do nosso dia a dia, né? Essa é a nossa proposta hoje e que pensamos, né? Esse é o primeiro passo de vários momentos que a gente pensa em ter. Esse webinário vai estar sendo gravado e vai ser possível, né, dar continuidade aproveitando o que for produzido e discutido aqui em outros momentos, né? Aí, Zé Roberto Socorro, quiser dar uma palavra. É isso, Manuel. O CEMP, Centro Médico Psicopedagógico Infantil, existe desde 91. Eu e Socorro desenvolvemos com a equipe extraordinária esse trabalho, e há algum tempo a atenção se voltou justamente para a atenção primária. Então, a gente saúda a todos que estão presentes, é uma grande satisfação realizar esse webinário. Em especial, agradecemos Sônia, que prontamente se dispôs a participar a partir de um webinário que ela organizou e que entendemos que corresponde exatamente a preocupações que nos atravessam também. Então, nos desculpamos por não ter podido inscrever todos que procuraram, mas o webinário vai ficar gravado e será acessível. Então, bom trabalho para nós. Sim, e a gente já pensa no segundo webinário, né? Na continuidade, até pela procura que houve. Agradeço a todos e agradeço muito a Sônia, essa atenção que ela nos deu. E vamos lá, né? Bom dia. Pronto. Sônia? Oi, bom dia. Vocês me ouvem, né? Sim. Então tá. Sim. Então, bom dia a todas as pessoas. Eu queria agradecer o convite, né? Agradecer ao Manuel, Aline, José Roberto e Socorro. Estou muito feliz de poder participar aqui nesse momento. Na nossa reunião, né, preparatória, a gente encontrou muita sinergia no nosso trabalho, né, na nossa visão sobre a importância da atenção primária. Então, eu vou compartilhar com vocês, né,
o que a gente vem pensando aqui no Ministério para fortalecer exatamente o papel da atenção primária na promoção da saúde mental, na identificação precoce de alterações do desenvolvimento. Queria também fazer uma saudação à Lélia, coordenadora de saúde da criança, que está aqui presente. A Lélia costuma brincar que eu sou quase da equipe já de Recife, porque eu estou em todos os eventos de vocês. Então, aí, né, reafirmando o que a Lélia diz, então é um prazer estar aqui com vocês, né, com essa equipe maravilhosa aqui da cidade de Recife. Bom, eu vou compartilhar, então, a apresentação. Eu espero que corra tudo bem aqui nessa apresentação, porque eu estou com Covid, gente. E aí, de vez em quando, me dá umas crises de tosse, sabe? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação. Exibição. Opa. Tela cheia. Apareceu para vocês em tela cheia? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Sim. Então tá ótimo. Bom, então, eu vou começar falando da importância da atenção primária, né? A gente tem que ter muito orgulho do nosso SUS. A gente vem conseguindo ampliar cada vez mais o acesso da população à atenção primária. Então, hoje a gente tem uma cobertura potencial de 83%, né, no Brasil, na média do Brasil. Vocês vejam aí no mapa, né, as cores mais escuras, mais quentes, são as regiões que têm maior cobertura. Então, a região Nordeste, ela se destaca, né, pela cobertura da APS, com cerca de 52 mil equipes da Estratégia Saúde da Família. Então, a gente tem que encarar isso como uma grande oportunidade, né, de desenvolver as ações de saúde, de promoção, de oferecer um cuidado integral à saúde da população, tendo a atenção primária, né, como a principal porta de entrada e como a coordenadora e ordenadora do cuidado em rede. É claro que a atenção primária, ela não dá conta de tudo, né, mas ela, por estar no território mais próxima, né, das famílias, no caso aqui a gente vai focar na saúde da criança, dos cuidadores, por estar mais próxima ali no território, a atenção primária é a que tem mais condições de identificar as necessidades, né, dessas crianças, desses cuidadores, dessas famílias, e poder orientar da melhor forma esse cuidado, né, sendo, claro, procurando ser o mais resolutivo possível, né, na atenção primária, mas fazendo essa articulação em rede quando é necessário. Então, aqui, acho que é importante a gente ter uma visão, né, do momento que a gente está vivendo agora, no Ministério da Saúde. Desde o ano passado, a gente tem várias iniciativas de fortalecimento da atenção primária, então esse é um foco importante, né, da ministra Anísia e do secretário Felipe, da atenção primária. Então, a gente vem com movimentos para expandir a atenção primária, né, através da ampliação das equipes da APS, também com o programa Mais Médicos, né, a gente conseguiu, né, levar os médicos para regiões remotas, né, para regiões que não contavam com médicos nas equipes, retomamos as equipes EMULT, né, os antigos NASF, com o propósito, né, como eu falei, de aumentar a resolubilidade da APS. Então, o município tem condições, né, de definir o perfil da sua equipe EMULT para poder apoiar as equipes de atenção primária, e esse perfil, né, vai depender do perfil epidemiológico, né, das necessidades de saúde dos territórios, e também
com o novo financiamento da APS, né, essa nova metodologia de cofinanciamento, também a gente espera fortalecer a APS e qualificar, né, as ações, porque tem um componente ali que fala exatamente da qualificação com incentivos, mediante, né, o alcance de indicadores que são propostos, e a gente tem um indicador ali relacionado ao desenvolvimento da criança. Então, é muito importante, né, a gente poder contar nesse rol de indicadores com o indicador de saúde da criança, para que a gente possa fazer essa discussão, né, sobre a qualificação do cuidado à criança e também, né, a gente poder oferecer um incentivo financeiro para isso. Então, o que rege as nossas ações de saúde da criança no âmbito do SUS é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, de 2015, que depois entrou na Portaria de Consolidação 2 de 2019, e o objetivo da PNAISC, né, acho que foi assim um grande avanço, foi, além de focar nas questões relacionadas à mortalidade infantil, também ampliar a agenda para a promoção do desenvolvimento, né? Então, esse cuidado integral visando o desenvolvimento das crianças. Aqui a gente tem como se estrutura as ações da PNAISC, então, em 7 eixos estratégicos, tendo atenção primária na base ali, né, como a ordenadora do cuidado, nas redes de atenção à saúde. Então, vocês vejam que tem, assim, a gente tem um conjunto grande de ações sendo desenvolvidas em cada um dos eixos estratégicos da política, e hoje eu vou falar mais especificamente sobre o eixo 3, que é o desenvolvimento integral da criança na primeira infância. Então, nesse eixo 3, o que a gente tem? Ele consiste na vigilância e estímulo ao pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial no desenvolvimento na primeira infância, que a gente sabe, né, que é um período muito sensível e é uma janela de oportunidades, né, para a gente poder atuar pela atenção básica à saúde, conforme as orientações da caderneta da criança, incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos familiares. Então, na PNAISC, a gente reforça muito a importância desse fortalecimento de vínculos familiares, para que as crianças tenham um ambiente facilitador, né, para o seu desenvolvimento. O principal instrumento, então, que a gente tem para as equipes de atenção primária, né, é a caderneta da criança. A caderneta da criança, existe uma portaria, né, que institui que ela deve ser disponibilizada gratuitamente a todas as crianças nascidas em território nacional, mas infelizmente, né, vocês vivenciaram isso, a gente teve na gestão anterior uma interrupção da distribuição das cadernetas, ficamos 4 anos sem essa distribuição. Felizmente, a gente conseguiu retomar essa distribuição esse ano, então, no início do ano, fizemos a distribuição para todos os estados e de 6, de 3 milhões, em torno de 3 milhões de cadernetas, e estamos, nesse momento, né, fazendo a distribuição de uma nova remessa, da 7ª edição, também para todo o território nacional. Então, com isso, né, com a disponibilidade da caderneta na rede, a gente espera intensificar, né, ainda mais essas ações da vigilância do desenvolvimento infantil. Então, aqui a gente tem a 7ª edição da caderneta, que está sendo distribuída agora. Não sei se depois a Lélia pode falar, né, se Recife já recebeu, mas a gente estava exatamente finalizando a distribuição na região Nordeste. Essa 7ª edição da caderneta, então, ela traz, né, algumas novidades aí que eu vou falar para vocês.
Bom, por que que a caderneta da criança ela é tão importante para esse trabalho da atenção primária? Então, ela é importante porque ela tem dois objetivos, na verdade, né? É alcançar as famílias, né, os cuidadores, com uma série de informações muito importantes para fortalecer essas famílias, para cuidar das crianças. Então, né, essa é a primeira parte da caderneta. Então, é muito bom, né, a gente pensar que a gente consegue entregar nas mãos dos cuidadores de todas as crianças que nascem no Brasil, né, esse é o objetivo, um material que contém informações importantes, né, informações baseadas em evidências, que essa família pode consultar, pode ler, né, e que vai ajudar nesse cuidado oferecido. Então, é uma ferramenta muito potente de comunicação que a gente tem com as famílias. E a segunda parte, para os profissionais de saúde, é voltada para os profissionais de saúde, vai oferecer um roteiro, né, na verdade, para os atendimentos da criança e também ferramentas para acompanhar o desenvolvimento, né, o crescimento, o acompanhamento odontológico, para fazer registros de suplementação de micronutrientes e o registro da vacinação, né? Então, é interessante, né, porque muitas pessoas se referem à caderneta da criança como a caderneta de vacinação, né, ou enfim, sempre remetendo à vacinação. E a gente fala que é muito importante, porque começou assim, né, gente, lá na década de 80, a caderneta começou como um cartão de vacinação, né, e depois foi se ampliando com vários conteúdos como a gente tem hoje. Então, parece que ficou, né, ainda nessa memória que é o cartão de vacinação, mas a caderneta da criança é muito mais do que um cartão de vacinação, né, ela permite várias ações das equipes de atenção primária e fornece muitas orientações para as famílias. Então, para as famílias e cuidadores, tem várias informações, mas eu vou focar aqui no que eu acho que está mais relacionado com a promoção da saúde mental, que é um conteúdo chamado Estimulando o Desenvolvimento com Afeto, né? Então, aqui a gente vai dar dicas para as famílias sobre a importância desse período da primeira infância, né? E como é importante para esse desenvolvimento essa interação da criança com os seus cuidadores. E vai oferecer também dicas, né, de como em cada fase do desenvolvimento a família pode estimular o desenvolvimento por meio de atividades lúdicas. Então, a gente sabe, né, que a brincadeira, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? A gente fala que brincadeira é coisa séria, né, quando a gente fala de desenvolvimento infantil. E, por vezes, as famílias não têm esse entendimento, né? As famílias não consideram a brincadeira como uma parte essencial para a promoção do desenvolvimento da criança. Então, aqui a gente tem todas essas orientações e também orientações para as famílias de como esse desenvolvimento precisa ser acompanhado pela equipe de saúde e estimula a família a buscar esse diálogo também com a equipe. Então, a gente ressalta, né, a importância do acompanhamento de alguns marcos do desenvolvimento da criança registrados na caderneta, e isso é importante, né? Por que que o acompanhamento desses marcos é tão importante? Porque é a forma que a gente tem para identificar precocemente alguma possibilidade de alteração desse desenvolvimento, para que a gente possa fazer uma orientação e uma intervenção precoce, em tempo oportuno. Uma outra parte importante, né, então, da caderneta é percebendo alterações do desenvolvimento, sinais de alerta. Então, aqui a gente coloca, né, uma série de alterações, por exemplo,
Observe sua filha ou seu filho, não busque interação, não reage, se irrita ao contato com as pessoas, não responde ao olhar, demonstra mais interesse por objetos, né? Habitualmente fica isolada. Então, a gente orienta a família a observar esses comportamentos e conversar com a equipe de saúde, né? Para esclarecer dúvidas, enfim, para poder receber orientações adequadas. Então, aqui a gente tem um instrumento muito importante, né? Que a equipe da atenção primária, ela vai ser a primeira, né, a ter esse diálogo com a família sobre qualquer dúvida sobre o desenvolvimento. E eu ressaltei aqui também, né, a gente está discutindo muito isso, né, isso está nas mídias, né, isso está sendo pautado de diversas formas, são os impactos do uso de tela sobre a saúde mental das crianças e adolescentes, né, sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, a caderneta da criança, ela é muito avançada, né, porque ela já traz orientações sobre o uso de telas, né, para as famílias. Então, assim, considerando a importância da interação do cuidador e da criança, né, para promoção desse desenvolvimento, as telas competem, né, com esses momentos de interação. Muitas vezes as crianças ficam precocemente expostas à televisão, as menorzinhas, né, à televisão, depois tablets, celulares, e isso vai roubar tempo, né, de interação com o cuidador, de brincadeira com outras crianças. Então, a recomendação que a gente traz na caderneta, que é também a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial da Saúde, é 0 telas para crianças menores de 2 anos. E a partir dos 2 anos, então, né, uma recomendação de um uso, né, não excessivo, aí com tempos delimitados, né, então, de 2 a 5 anos, que o tempo máximo, né, seja de 1 hora, até os 10 anos, não oferecer equipamentos próprios, né, para a criança, nos quartos, e antes de 12 anos, né, a gente não recomenda que a criança tenha celulares e smartphones, tá, para não estimular esse uso abusivo das telas. Para os profissionais de saúde, então, a gente tem na caderneta um instrumento muito importante, né, para essa vigilância do desenvolvimento. Mas, assim, é muito triste, né, porque as pesquisas feitas sobre o uso da caderneta no Brasil, nós fizemos uma revisão de escopo sobre isso, está publicada na Revista de Saúde Pública. As pesquisas mostram, né, que a caderneta, ela não é utilizada na sua plenitude, né, então, o que é mais registrado? Vacina, né, em primeiro lugar, depois, a vigilância do crescimento, em especial acompanhamento de peso, o peso é o mais registrado, então, o peso é mais registrado que a altura, que o perímetro cefálico, né, que é fundamental para a vigilância do desenvolvimento, e os marcos do desenvolvimento, né, esse acompanhamento, ele é feito num percentual muito baixo, né? O Ministério da Saúde apoiou uma pesquisa em 2015 em todas as regiões do país, mostrando que menos de 10% das cadernetas avaliadas tinham registro de marcos do desenvolvimento. Então, a nossa proposta é fortalecer, né, orientar as equipes, e um dos motivos, né, que as equipes alegam é que elas não estão preparadas para fazer essa vigilância. Então, é importante a gente ter isso em mente, né, e ter ofertas para qualificar as equipes para essa ação. Bom, então, nessa parte da vigilância do desenvolvimento, né, a gente tem várias orientações para o profissional. Não são somente os marcos do desenvolvimento que importam, né, mas é importante ter uma visão global sobre possíveis fatores de risco
para esse desenvolvimento. Então, desde fatores de risco ambientais, né, como violência doméstica, depressão materna, drogas, alcoolismo entre os moradores da casa, suspeita de abuso sexual, enfim, fatores, né, de risco ambientais, desde fatores relacionados, por exemplo, a infecções, né, durante o período gestacional, a não realização de pré-natal, problemas na gestação, prematuridade, baixo peso, icterícia grave, hospitalização do período neonatal, doenças graves como meningite, né, traumatismo craniano, convulsões, parentesco entre os pais. Então, é importante, né, ter essa visão se existem fatores de risco para esse desenvolvimento. Uma outra orientação também é a importância do acompanhamento do perímetro cefálico, né? Bom, vocês vivenciaram aí em Recife intensamente, né, a epidemia da síndrome Zika vírus, e a gente discutiu muito a importância desse acompanhamento do perímetro cefálico, porque a gente não sabia, né, o que aconteceria com muitas crianças nascidas com a síndrome Zika, não necessariamente com microcefalia, mas com a possibilidade de ter alterações, né, no seu crescimento do perímetro cefálico, a importância, né, do monitoramento disso. Então, isso, né, se reforça, mas não só pensando na síndrome Zika, é importante fazer esse acompanhamento para todas as crianças, né? Então, a caderneta traz isso, traz a possibilidade, o gráfico, né, de acompanhamento do perímetro cefálico, e é uma parte fundamental, né, da vigilância do desenvolvimento. E alterações também no exame físico, né, que podem aí estar relacionadas alguma síndrome genética, né, que também pode estar associada a problemas do desenvolvimento. E a gente tem, né, os marcos do desenvolvimento para serem acompanhados. Então, esse instrumento, gente, ele foi pensado, né, para uma aplicação viável na atenção primária. Ele é uma adaptação do Denver, da escala de Denver, e ele buscou, então, através de 4 marcos do desenvolvimento para cada faixa etária, colocar aqui, né, o que seria fundamental, né, ser observado pelos profissionais de saúde para essa identificação precoce de riscos de alteração do desenvolvimento. Então, são apenas 4 marcos por faixa etária, né, a caderneta da criança traz isso organizado nesse quadro. Desculpa. E além, né, do quadro para observação dos marcos, traz também, né, o que está aqui do ladinho dos marcos do desenvolvimento, o que a gente chama de instrumento de avaliação do desenvolvimento integral, que faz uma síntese a partir da presença de fatores de risco, de alterações no desenvolvimento e dos marcos do desenvolvimento, faz uma classificação entre desenvolvimento adequado, de orientação para os profissionais, né? Fazer as orientações básicas sobre a estimulação do desenvolvimento com base no que está na caderneta, situações de alerta para o desenvolvimento, nessas situações, então, o profissional, ele deve fazer um acompanhamento mais próximo, né, da criança, então, marcar retornos precoces, fazer uma orientação para que a família faça a estimulação do desenvolvimento, né, para aqueles marcos que não foram alcançados, e retornar precocemente, né, com mais frequência, para ver a resposta da criança, e provável, né, atraso no desenvolvimento, que é uma situação já que a gente orienta que a criança precisa da avaliação de uma equipe multiprofissional, tá? Então, a gente tem aqui um instrumento, né, que orienta qual seria a conduta dos profissionais de atenção primária em relação a essa vigilância do desenvolvimento. Então, aqui é importante, né, também fazer um esclarecimento, que tem muita confusão em relação a isso, tá?
Foi aprovada uma lei em 2017, a Lei 13.438, que coloca, então, que é obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Então, isso é uma lei no Brasil. Para responder, né, a essa lei, para o cumprimento dessa lei, qual é o instrumento, né, que o Ministério da Saúde preconiza? Isso está aqui, né, no ofício de 2017, da coordenação, na época chamava CGESCAM, né, de Saúde da Criança, do Ministério da Saúde. Qual foi a orientação do Ministério da Saúde para o cumprimento dessa lei? Foi exatamente utilizar os marcos de desenvolvimento da caderneta da criança. Tá? É esse o instrumento que é utilizado. Não é o IRD, não é o MChat, porque a gente está falando aqui que a gente tem que utilizar um protocolo ou outro instrumento construído com essa finalidade de detectar precocemente, né, possíveis riscos. E o nosso instrumento oficial do Ministério é a caderneta da criança. O MChat, ele não é indicado para os primeiros 18 meses de vida. Ao contrário, ele é indicado a partir, né, dos 18 meses, entre 16 e 30 meses. Então, tem muita confusão em relação a isso, tá? Que é obrigado a aplicar o MChat nos primeiros 18 meses de vida. Não, não é o MChat o instrumento que responde a esta lei. Tá? Então, é muito importante vocês conhecerem, né, esse encaminhamento que a gente fez no Ministério. E aí, entrando um pouquinho, né, na triagem de TEA na APS, que tem sido, assim, uma questão muito demandada, né, tendo em vista aí o aumento da prevalência de TEA e todas as preocupações, né, dos familiares, da sociedade como um todo em relação a essa questão. Então, para favorecer a triagem de TEA, nós incluímos na caderneta da criança, então, o MChat. Tá? O MChat, ele é um instrumento de rastreio de riscos para TEA, e ele deve ser aplicado, então, entre 16 e 30 meses, né? O que a gente recomenda é que a aplicação seja feita aos 18 meses. No caso de queixa da família, né, em relação a algum comportamento da criança, essa aplicação pode ser antecipada para os 16 meses. Quando feita aos 18 meses, ela pode ser reaplicada também, né, até os 30 meses, desse acompanhamento. Então, não sei se vocês acompanharam, né, nós, na 6ª edição, a gente retirou o MChat da caderneta, porque nós identificamos, né, problemas na forma como ele tinha sido inserido. Foi inserido o quadro do MChat-R com 20 questões, mas não tinha orientações para a família de que se trata de um instrumento de rastreio e não de diagnóstico, né? Não tinha nenhuma orientação sobre como interpretar o teste, nenhuma orientação para os profissionais sobre o que fazer com o resultado do teste, nada sobre entrevista de segmento. Então, discutindo, né, inclusive com a equipe da atenção especializada, a avaliação que eles tinham é que isso estava gerando nas famílias uma grande ansiedade e nos profissionais de saúde, né, da atenção primária, muitas dúvidas sobre o que fazer exatamente. Então, a gente naquele momento, né, no ano passado, a gente optou, como a gente tinha muita pressa, né, em retomar a impressão da caderneta, a distribuição, então o encaminhamento foi, a gente retira da 6ª edição e imprime, né, enquanto isso a gente faz a revisão, juntamente, essa revisão foi feita entre a saúde da criança, a coordenação da pessoa com deficiência, né, também que coordena essa agenda do TEA no Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria nos apoiou para que a gente fizesse uma inclusão do MChat de uma forma mais qualificada. E na 7ª edição, então, já, né, o instrumento foi contemplado, mas vocês vejam aqui que tem orientações,
né, reforçando, então, que o MChat é um instrumento de rastreio, né, que ele não faz o diagnóstico, tá? E que há possibilidade de falsos positivos. Além, então, do quadro do MChat com as 20 perguntas, então a gente inseriu como que o profissional faz a interpretação desse teste, como que ele faz a pontuação, a classificação da criança aqui, né, como baixo risco, risco médio e risco elevado, e, desculpa, para as crianças, né, que são aqui consideradas com risco médio, então, a recomendação da aplicação da entrevista de segmento, a gente disponibiliza o link, né, essa entrevista de segmento, ela, assim, é um material longo, então a gente não consegue inserir isso na caderneta, mas a gente disponibilizou o link, então o profissional pode, e a nossa orientação, gente, é que o próprio profissional da atenção primária pode fazer essa entrevista de segmento, porque continua sendo ainda, né, uma triagem de risco para a TEA. Isso não vai fazer diagnóstico também. Então, são 2 etapas de triagem, né? O MChat-R, que são aquelas 20 perguntas, a entrevista de segmento. Aí a gente tem essa orientação, que se é confirmado esse risco, aí sim a equipe de atenção primária vai acionar a equipe multidisciplinar, tá? Então, é essa orientação que a gente está dando aqui na caderneta. Para finalizar, então, uma outra questão muito importante, né? Quando a equipe de atenção primária, ela detecta, né, algum risco, algum atraso no desenvolvimento, mesmo sem o diagnóstico concluído, é muito importante iniciar a estimulação precoce. Então, tudo isso que a gente faz, né, é exatamente para que a gente possa detectar o mais precocemente possível qualquer alteração do desenvolvimento e que a gente possa fazer uma intervenção, porque quanto mais cedo a gente faz a intervenção, mais chance a gente tem, né, de sucesso, da gente melhorar o resultado para a criança. Então, o Ministério da Saúde também tem 2 materiais que são bem interessantes, que eu quero compartilhar com vocês, que são os manuais, né, de estimulação precoce, voltados tanto para a família, né, para os cuidadores primários, como também para profissionais de saúde e de educação, tá? Então, com sugestão de atividades também, e com esse foco, né, na intervenção que deve ser feita mesmo sem um diagnóstico. É claro que com o diagnóstico, né, que é feito pela equipe multiprofissional, esse diagnóstico ele vai orientar um projeto terapêutico singular, né? O que é melhor para aquela criança em termos da estimulação. Mas enquanto esse diagnóstico não é concluído, né, existem ações que podem ser desenvolvidas, existe um trabalho que pode ser feito com esses cuidadores e que vai, né, propiciar aí um resultado melhor. Por fim, então, nós lançamos, no final do mês, agora de agosto, nós fizemos o lançamento do curso da caderneta da criança. Então, esse curso ele já tinha sido disponibilizado, acho que foi em 2019, 2020, mas tendo em vista, né, as modificações que a gente fez no conteúdo da caderneta, especialmente em relação a MChat, nós revisamos todo o curso, atualizamos e relançamos agora na plataforma UNASUS da UFSC, tá? Então, ele está disponível já, e um curso, assim, que é interessante vocês divulgarem, né, para todas as equipes de atenção primária, porque ele vai apresentar a caderneta da criança, falando desse enfoque agora intersetorial, porque a caderneta agora, ela também possui, né, possibilidade de registros por parte das equipes da educação e da assistência social.
E então a ideia também é que a caderneta ela favoreça uma comunicação entre saúde, educação, assistência, favorecendo, né, a articulação intersetorial. Então, ela apresenta essa abordagem, né, o quanto que a caderneta preenchida, ela pode ser utilizada pelos profissionais da educação e da assistência também, e o quanto também que o profissional da atenção primária, né, se beneficia de registros feitos pela educação e assistência, e apresenta a caderneta em todo o seu conteúdo voltado, né, para a vigilância do crescimento e do desenvolvimento. Então, vai mostrar ali como preencher e interpretar um gráfico de peso, né, de altura, de MC, vai apresentar como preencher os marcos do desenvolvimento, como interpretar, e o MChat também, tá? Então, ele é bem, assim, prático, né? Acho que está bem interessante o curso, e como, né, uma das queixas dos profissionais nas pesquisas para não preencher os marcos do desenvolvimento é a ausência de capacitação, essa é a forma que a gente encontrou de poder alcançar um número grande de profissionais através do EAD, um curso autoinstrucional de 30 horas, que o profissional, então, pode ter, né, esse contato com o conteúdo da caderneta, e isso pode gerar também, né, pode ser motivo de rodas de conversa. A gente tem experiência em alguns municípios que os profissionais fazem o curso EAD e depois tem momentos de rodas de conversa para poder discutir, para poder ver como que isso se insere no processo de trabalho deles, né, o preenchimento da caderneta. Então, também fica aí uma dica para vocês, que vocês podem aproveitar, né, esse curso para poder fazer esse trabalho aí em Recife. Bom, a gente está também com um GT de TEA, né, envolvendo atenção primária e atenção especializada. Então, são 3 áreas que estão debruçadas, né, sobre essa linha de cuidado de TEA. Nós, da saúde da criança, a coordenação da atenção à pessoa com deficiência e a saúde mental, o departamento de saúde mental. Então, a nossa ideia é revisar todos os documentos do Ministério. Estamos elaborando uma nota técnica nesse momento, né, para iniciar, né, essa visão mais integral dessa linha de cuidado, envolvendo as 3 áreas, a APS, a RAPS e a rede de atenção à pessoa com deficiência. Então, são movimentos também importantes, né, que eu estou muito feliz, assim, da gente poder discutir o papel da atenção primária, né, nessa linha de cuidado. É isso, gente. Finalizei, vou parar aqui de compartilhar. E estou aí à disposição de vocês para a gente conversar. Obrigado, Sônia. Pensei em a gente trabalhar da seguinte forma: fazer um grupo de comentários ou perguntas, né, que pode ser feito tanto pelo chat, né, pelas mensagens aqui ao lado, como também levantar a mão, né, no Meet tem um botão de reação, né, e levantar a mão. E Mayara está acompanhando e vai informando para a gente. Será, Manuel, desculpe, será que a gente poderia ouvir alguns comentários de Lélia, para começar, e também de Rafael, talvez, se a Aline quiser colocar alguma coisa? E Carol também está. E Carol também está presente. Talvez Isso. a gente pudesse, né? Já que a gente tem esse tempo limitado. Uhum. Certo. Então, a Aline começa agora, né? E o pessoal vai indicando aí, né? Depois, né? A Bruna já levantou a mão também, mas a Aline... Bom dia, gente. Quero agradecer a presença de todos, né, nesse momento, né, a disponibilidade permanente, né, de Socorro Amorim e Zé Roberto, e especialmente a Sônia também, né, por ter encontrado essa brecha para conversar com a gente um assunto que tem sido tão caro. E nós estamos nesse desafio em Recife, né, da implantação de mais um CAPS infantil agora nesse mês, né, que se inicia.
Mas, para além disso, essas questões que a gente traz sempre para a discussão, né? Como é que a gente amplia esse cuidado, como é que a gente faz chegar esse cuidado na atenção básica para que a gente não perca esse tempo oportuno de intervenção, né? E como é que a gente, inclusive, é um caminhar, de uma certa forma, na contramão, né, do que tem sido hegemônico hoje, que é a procura do especialismo, que é a procura da medicação cada vez mais precoce, e a gente vem fazendo esse trabalho na contramão, né, de cuidado, de intervenção, né, de observação. E a caderneta, como você apresenta, Sônia, ela é um instrumento fundamental, né? Eu lembro do quanto que a gente já conversa isso em Recife, né, Lélia? Tem essa memória desde lá de Paulinho Frias, quanto a gente via conversando, né, sobre a importância da caderneta e o olhar para a saúde mental. O quanto é importante um enfermeiro, um médico que está lá na atenção básica, acompanhando desde essa gestação, poder fazer esse cuidado, né? Poder, inclusive, olhar essas gestantes que já apresentam a vulnerabilidade e promover esse cuidado cada vez mais precoce. Então, esse é um momento muito precioso para a gente em Recife, né, e ter hoje, né, a adesão ao webinário de tantos profissionais da atenção básica curiosos, né, por aprender, por intervir, por cuidar dessas crianças, né, é um momento riquíssimo. Então, a minha fala nesse sentido é de gratidão a esse momento e dizer que nós estamos juntos, né, com a equipe da EMUD, com a saúde da criança, com a PCD, pensando estratégias, né? Não tem um caminho, né, de certezas, mas de estratégias para que a gente possa ir experimentando um cuidado precoce, mas não é um cuidado de qualquer forma, né? O que é que o nosso cuidado produz? O que é que o nosso cuidado produz enquanto subjetividade de uma sociedade também, né? Então, não dá para cuidar de qualquer forma, não dá para se utilizar de estratégias que muitas vezes desautoriza a família e os cuidadores, e quando a gente vê aí na caderneta da criança essa orientação ao cuidador, né? essa importância que se dá ao brincar e ao afeto, né? Isso é extremamente importante. Então, obrigada a todos. Temos inscritos aqui Bruna Leitão e Daniele Teles. Bruna, pode abrir o microfone? Bom dia, gente. Queria agradecer a oportunidade e, assim, a palestra também. Primeiro, assim, dizer sobre a questão da divulgação do evento. Foi divulgado, pelo menos para a EMUT, só a divulgação sem o link. Então, eu já consegui entrar atrasada. Então, quando vocês fizerem a divulgação, que já mande o link para que a gente possa ter o acesso o quanto antes. Tanto é que eu tive que mandar o e-mail para poder ter acesso ao webinário. Isso é uma coisa. A segunda coisa, dentro do que já foi exposto, é o seguinte: como psicóloga da EMUT, o que é que a gente tem observado? Um boom de crianças e adolescentes, né, com a questão da suspeita de TEA. E o que a gente também tem observado é a demora feito o encaminhamento, feita a avaliação dos profissionais da EMUT, seja TO, seja fono, seja físio, seja psicólogo, e aí teve caso, eu vou trazer um caso que me chamou muita atenção, que eu fiz o encaminhamento em 2016, e a pessoa, quando eu mandei, era uma criança, e voltou para mim adolescente sem ainda essa avaliação. Então, é falar sobre a morosidade, né, que está existindo, né, a fila de espera diante de... Não é só fazer a avaliação global que está fazendo agora, porque levanta a demanda, mas não está havendo o escoamento, né, para que essas crianças e adolescentes sejam absorvidos, né, para poder dar continuidade ao tratamento. É importante o levantamento? Né? É importante a pessoa ter um laudo, ter um diagnóstico? Mas é importante também que a pessoa dê continuidade, né, nos serviços especializados, porque a atenção básica ela não dá conta, né, de fazer o acompanhamento ambulatorial. Por exemplo, a minha equipe cobre 9 equipes de saúde da família, né? A gente orienta, estimula, faz o encaminhamento, né, tudo aquilo que é preconizado, mas passado isso, a gente precisa ter uma celeridade maior
né, na questão da absorção dessas crianças nos serviços para que ela comece o tratamento, porque senão fica um espaçamento muito grande entre o laudo, o mutirão, né, a avaliação e começar o tratamento. Né? Então, assim, é o que eu estou falando a respeito da minha experiência na ponta, né? E assim, eu digo que a gente está vivendo grandes booms na saúde. Né? A gente começou com o boom da microcefalia, a gente começou com o boom das crianças e adolescentes se automutilando, tentativa de suicídio, e agora a gente está com o boom de TEA e TDAH. Né? Pelo menos eu estou falando um pouquinho da minha realidade. E como é que a gente vai manejar esses processos dentro de uma rede que está, né, sobrecarregada, uma rede em que a gente encontra os ambulatórios, uma fila de espera muito demorada, né? E assim, a atenção básica cada vez mais inchada. Por quê? Pessoas que antigamente, por exemplo, tinham acesso a plano de saúde, não tem mais. Então, o que é que elas recorrem? Recorrem à atenção básica. Né? Então, assim, eu estou trazendo um pouquinho da minha realidade para a gente discutir, né, como é que a gente pode dar essa assistência de qualidade, né, e dar continuidade nesse processo de cuidado, tanto para a criança como para o adolescente, porque chega um momento em que o próprio adolescente fica no limbo, não tem que absorver esse adolescente, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar nesse cuidado da saúde de uma forma, né, longitudinal e de qualidade? Obrigada. Tá, obrigado, Bruna. Gostaria de passar, antes de voltar para a Sônia, até por causa do horário, para que Lélia pudesse fazer alguns comentários como política da criança, aí a gente depois retoma aqui a ordem de quem fez os comentários no chat, como levantaram a mão que tem Daniele aqui. Eu gostaria de passar primeiro para a Lélia, para como política da criança pudesse também fazer algum comentário para a Sônia poder estar falando. Bom, bom dia, e é um prazer ter Sônia aqui, minha gente. E aí eu só queria pincelar alguns detalhes de todo esse processo, né? Entendendo que isso não é uma coisa, esses números que a gente hoje enxerga não é uma coisa de Recife, né? E que os investimentos estão acontecendo, mas lembrando sempre que aí é aquela história, né, que a gente sempre bota, Recife é diferente. E aí a gente começa a refletir todas essas práticas a partir do cotidiano da cidade mesmo, né? Não é que estejamos parados nesse processo, né? É que, assim, existe um trabalho, por exemplo, hoje a gente vem discutindo, e aí é uma discussão território mesmo, para os distritos sanitários 2 e 1, como que a gente pode fazer essa construção dessa linha de cuidado em relação principalmente a essas crianças que vieram de avaliação global, que vieram de mutirão, que vieram de qualquer outro espaço, para que a gente possa efetivamente estar junto com. E aí, assim, chamando muito atenção para essa questão da participação da atenção primária dentro desse processo de construção, né? Porque a gente pensar que a gente vai ter, sei lá, TOS, PC, para todos aqueles, isso não vai existir, e aí é essa construção que a Aline traz para a gente, né? Então, assim, a gente precisa pensar qual é esse território, como é esse território e como a gente vai trabalhar esse território, né? Dizer que a dificuldade ou o acesso de um território, de um distrito sanitário para os serviços especializados é igual, não é. Isso é real. Né? E que a gente não vai ter, e aí, assim, é uma coisa bem profissional, a gente nunca vai ter todas essas disponibilidades de acordo com, muitas vezes, o mercado está pondo aí para a gente. Né? E aí, esse mercado meio, eu não estou falando do mercado ético, do mercado baseado em fatos científicos, não. Eu estou falando de um mercado um tanto quanto capitalista, mercantilista e os outros istas que a gente tem por aí, né? E também, assim, em relação a determinadas terapias, não vamos dizer que toda a terapia vai ser igual. Então, Recife não consegue, aliás, Recife não, o mundo não consegue dizer que vamos ter terapia X, Y, Z disponível para todo mundo, porque essa terapia não vai servir para todo mundo, né? Mas aí também é um convite para todo mundo participar desses processos de construção, de discussão. Quem está em distrito, quem está em EMUT, se engajar nesses processos, dessas discussões,
tá? Então, assim, principalmente agora, nesse momento, especificamente, eu convido, chamo, vem para cá, os distritos sanitários 1 e 2, né? Porque, assim, a gente está nesse processo. E talvez essas respostas que possam ter dadas de que Bruna fez e de que outros vão fazer, vai estar nessa coisa. Porque, assim, seria muito fácil a gente mandar um protocolo para todo mundo e está tudo certo. Não, não está, né? Então, é isso. E, assim, como partícipe, como fração dessa população, dessas crianças, em relação à questão de saúde da criança, assim, a política vai estar e sempre esteve aberta a essa discussão, a essa construção e a esse aprendizado de cotidiano, né? É essa escuta, né? Então, assim, especificamente nesse processo, a gente sempre esteve aberto, né? E, assim, a caderneta, ela é a nossa... Nem sei, todo o significado. Tem gente que pergunta já se eu trabalho só com caderneta. Quase isso, que seria bom que tudo isso desse conta, né? Mas é isso, tá? E aí, assim, em relação, só lembrando, Recife não tem falta de caderneta desde outubro de 2023. A gente fez uma parceria com a Secretaria Executiva da Primeira Infância e 1º de outubro de 2023, a gente já entregou cadernetas, tá? E as cadernetas que a gente entregou, as 30 mil cadernetas que a gente entregou, ainda tem o M-Chat dentro dela. Recebemos do dia 23 de março de 2024 e recebemos essa semana a nova versão com a 7ª edição. Então, todo mundo fique muito bem. Então, assim, não tem motivos para não ter caderneta. Bem, obrigado, Lélia. Eu vou dar uma lida aqui nas questões que apareceram no chat e passo para o Zé Roberto para depois ele passar para a Sônia. Daniele Teles escreveu: e a avaliação global, que está demorando 1 ano ou mais, com dificuldade de acesso às terapias, as famílias ficam sem saber o que fazer. Cássia de Oliveira: as filas de espera, tanto para a avaliação global, quanto o acesso às terapias das crianças, que passaram pelo mutirão do MTI da UFPAE e Bura recentemente. Como podemos ter acesso a essas filas, onde diversos pais responsáveis ficam a cobrar a nós, profissionais da atenção básica? E Carla colocou: gostaria que alguém pudesse explicar sobre o fluxo de Recife quando for suspeitado de um atraso nos marcos do desenvolvimento, elucidar melhor sobre a avaliação global, quando encaminhar e do que se trata. Zé Roberto? Obrigado, Manuel. A gente sabe a importância dessas questões e, quando pensamos nesse webinário, pensamos também que existe um mundo de questões, de demandas que são extremamente importantes. Nós vivemos isso durante algumas décadas. Mas gostaríamos também de afirmar aqui e de já anunciar, já convidar para esse projeto, que é justamente um projeto para trabalhar com atenção primária. É possível que, se isso for bem sucedido, a gente consiga encontrar caminhos e alternativas para uma demanda, porque quando a gente ouve que existe uma criança no espectro do autismo, para cada 50 ou menos, a gente tem uma ideia da dimensão da dificuldade. Mas eu queria perguntar à Sônia um pouco mais. No webinário que ela organizou, ela falou de um curso que nos interessou muito e que pode ser extremamente importante nesse sentido, que é um curso sobre cuidados para o desenvolvimento da criança, e que vai no sentido de sensibilizar os cuidados da atenção primária, que não seja simplesmente a atenção primária registrar, como ela trazia, vacina, peso e tudo mais, que se possa observar o vínculo, saber como as coisas estão acontecendo, como é que o cuidador lida, como é possível pensar que ele passe, nessa observação,
a considerar o desenvolvimento integral da criança. Se ela puder dizer um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, José Roberto. Eu esqueci de falar isso, eu vou complementar aqui. Assim, primeiro eu queria parabenizar vocês, assim, porque a gente está com 94 pessoas na reunião, né, nesse momento. Então, poxa, que bom, né, que existe essa disponibilidade, esse interesse em aprimorar essa linha de cuidado, né, em organizar melhor a rede. Então, a gente sabe, né, a gente tem acompanhado e num diálogo muito próximo com todos os estados, todas as capitais, a demanda, né, que vocês têm tido em relação à saúde mental de crianças e adolescentes, e a necessidade que a gente tem, né, de inovar e aprimorar a organização da rede para atender essas demandas. Então, acho que é muito natural, assim, né, num momento como esse, que a expectativa seja, né, de já ter as respostas, né, mas acho que o que vocês estão colocando aqui é que essas respostas precisam ser construídas coletivamente. E nesse sentido, gente, assim, é muito bom, né, poder ter aqui a saúde da criança, a saúde mental. Eu queria perguntar se tem alguém da atenção à pessoa com deficiência. Tem sim, Sônia. Estou aqui, Érica Aparecida. Érica Então, Aparecida, um prazer, muito viu? bom, A coordenação Érica. aqui em Recife. Estamos Prazer. aqui, com certeza, contribuindo e aprendendo. Muito bom, Érica, porque a gente vai ter que identificar em cada território, isso que a gente está discutindo aqui no Ministério. Aqui no Ministério, a gente não consegue dizer como que vai acontecer essa organização da rede em cada território, porque isso vai depender da disponibilidade, né, do perfil das equipes. Então, se é uma atenção primária que tem equipes EMUT, se essas equipes EMUT contam com profissionais, né, psicólogos, TO, físio, fono, ou não, né, então essa é uma questão. Depois, no território, tem a presença de CAPS, tem a presença de um ser, né, que tem esse perfil para atendimento das crianças com TEA. Então, a primeira coisa, sim, é de fato, né, mapear o território de vocês e ver as potencialidades. Vocês têm muitas potencialidades. E, assim, acho que o primeiro passo é ter essa disponibilidade de toda a rede estar conversando e entendendo melhor e definindo melhor qual o papel de cada um, né? Eu acho que esse é um grande passo que vocês estão dando. E aí, eu acho que, em relação à atenção primária, o que a gente... Eu, né, estou mais ligada, né, claro, a saúde da criança, ela está inserida na Secretaria de Atenção Primária, então, assim, a nossa preocupação, né, é que a atenção primária precisa se sentir parte desse processo, né, não é simplesmente fazer o acompanhamento da criança e a qualquer suspeita fazer um encaminhamento para atenção especializada. A atenção especializada não vai dar conta. Então, que a atenção primária seja o mais resolutiva possível e que, entendendo as dificuldades que a gente tem, né, de atendimento dessa demanda para a avaliação global, diagnóstico, que a gente consiga oferecer um suporte para as famílias e a estimulação precoce o mais cedo possível, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se a atenção primária, né, conseguir fazer a vigilância do desenvolvimento, né, utilizando a caderneta da criança, conseguir fazer essa identificação precoce de riscos, né, conseguir fazer um encaminhamento qualificado para atenção especializada e conseguir, de alguma forma, né, oferecer suporte para essas famílias, porque essas famílias também precisam de muito suporte. Então, a gente vai estar conseguindo, junto com a atenção especializada, né, participar desse cuidado de uma forma integral.
E aí, além desses movimentos, né? Então, primeira coisa, primeira prioridade nossa, distribuir a caderneta. Porque eu podia estar falando aqui, se eu falasse isso aqui no ano passado, todas as perguntas iriam, mas quando que a caderneta vai ser distribuída, né? Então, primeira coisa, distribuir, voltar à distribuição da caderneta, né? Segunda coisa, ofertar para os profissionais uma qualificação para que consigam utilizar a caderneta. Então, a gente conseguiu lançar esse ano, né, relançar esse curso EAD da caderneta. E aí, como eu falei, né, o EAD, ele é um ponto de partida que vocês podem utilizar para fazer discussões, para fazer rodas de conversa, né, para poder ampliar esse diálogo sobre a caderneta do município. E falta ainda, né, na nossa visão, uma oferta de qualificação para atenção primária que aprofunde mais as questões relacionadas à parentalidade, né, ao fortalecimento desses vínculos, a qualificação dessa interação do cuidador com as crianças. Então, isso falta realmente para as nossas equipes. A gente nunca ofereceu uma qualificação assim para a APS. Então, a gente está em processo de formulação de um curso, né, como o José Roberto falou, sobre cuidados para o desenvolvimento da criança. É um curso, né, uma proposta da Organização Mundial da Saúde e do UNICEF, voltado para ampliação do olhar dos profissionais para as questões relacionadas, né, a esse vínculo, a essa interação do cuidador com a criança. Então, esse curso, ele está implantado já em vários países. Aqui no Brasil, a assistência social, né, para a capacitação do programa Criança Feliz, já utiliza esse referencial dos cuidados para o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente quer fazer, né? A gente quer trazer essa qualificação para os profissionais da atenção primária. E a previsão que a gente tem é de aí, junto com a UFMG, para fazer o lançamento agora em novembro, né? Vai ser um curso, a primeira parte dele, EAD, que a ideia é a mesma, a gente ter a facilidade de acesso, né? Então, todos os profissionais da atenção primária vão poder acessar esse curso, ele vai ser um curso muito, assim, interessante, porque ele vai ter muitos vídeos, vai ter muitas oportunidades, assim, do profissional refletir sobre a sua prática, né? E, numa segunda etapa, para aprofundamento, então, a gente vai implantar em cada estado, pelo menos um local que seja referência para essa qualificação, mas para uma parte presencial, tá? Então, isso é uma etapa que vem no ano que vem, mas o EAD a gente pretende lançar ainda esse ano. Tinha uma pergunta no chat sobre a disponibilização do instrumento de rastreio, então eu coloquei os links, né, da caderneta da 7ª edição, que tem, na caderneta tem o MChat-R, e dentro da caderneta ali tem o link para a entrevista de segmento, tá? Então, vou deixar com vocês, e eu vou disponibilizar também a apresentação, eu não consegui colocar aqui pelo chat, anexar, mas eu encaminho para a equipe, para vocês poderem ter acesso à apresentação também. Bom, tem escrito aqui, tem Carol, que é a gerente geral das políticas estratégicas, né? E tem Daniele Teles, né? Daniele, você poderia tentar falar também, eu já trouxe a sua questão, se você tiver mais alguma questão para trazer, né? Bom dia. Na verdade, Vamos tentar fazer intervenções um pouco mais curtas, porque isso. o horário de Sônia, daqui a pouco ela vai precisar se ausentar, porque ela está com outra agenda logo após a gente aqui. Pronto, o meu é rapidinho. É mais assim, porque a gente aqui no Distrito 8 do Recife, a gente
teve já várias matriciamentos de psicólogas e psiquiatras infantis que orientaram a gente a fazer esse encaminhamento para um nível mais como é que diz, de terapias para as crianças e tudo. E, assim, a gente ainda continua recebendo muito retorno. Assim, faz a avaliação, olha a caderneta, faz as coisas tudo direitinho, preenche tudo direitinho, encaminha para uma avaliação global ou até mesmo uma avaliação com TO ou psicólogo. E mesmo assim a gente continua recebendo de volta, tá faltando informação. E assim, eu fiquei sem saber quais informações é que a gente falta botar. A gente já botou o M-Chat, a gente já botou a questão do crescimento e desenvolvimento desde a primeira infância, peso, altura, tudo da criança, entrevista da escola, entrevista com os pais, tudo, mas a gente continua recebendo retorno, não aceito porque está faltando informação. Eu ainda não sei até agora qual é a informação que eu preciso colocar mais dessa criança, porque a gente só encaminha realmente quem precisa, porque a gente faz essa triagem lá no posto de saúde, a gente vê que tem mãe que chega lá, porque eu acho que tá assim, a gente começa a conversar com a criança e vê que não tem nada, às vezes nada a ver com não, que não tem nada de realmente atraso de desenvolvimento, atraso de nada, mas as que realmente precisam, a gente continua recebendo negativas e querendo mais informações. Minha colocação é essa. Obrigado, Daniele. Vou passar para a Carol e depois para Socorro, aí volta para a Sônia. Bom dia, gente. Vou tentar ser mais sucinta, tá cheio de coisa aqui para falar, né? Mas pelo horário também. Queria agradecer a Sônia, né, pela disponibilidade, como você colocou que a Lélia falou, né? Já é quase Recife, Lélia fala muito de você, da parceria que tem, né? Isso é muito importante, que esses órgãos estejam conversando, né? Município, Estado e Governo Federal. E a organização, né? Eu acho que essa é uma pauta que é muito importante. Eu queria voltar antes para me apresentar. Pulei essa parte. Meu nome é Carolina. Eu estou na Gerência Geral de Políticas Estratégicas, na SEAB, né, na Secretaria Executiva da Atenção Básica, nível central de Prefeitura do Recife. Voltando. Então, essa é uma pauta que é muito importante, né? Eu acho que todo mundo que está aqui está ciente que a gente está num processo de expansão da atenção primária, né? No município do Recife. Então, de novembro para cá, a gente já conseguiu expandir mais de 20% da cobertura, né, da atenção básica. Acho que é um processo realmente de acreditar no potencial que a atenção básica tem, no modelo de atenção à saúde, mas que também a gente tem muitos desafios nesse processo, né? E aí eu acho que Lélia foi muito feliz, né, em toda a fala dela, ela trouxe aspectos muito importantes. Eu sou enfermeira de formação e eu não fui formada para atender, fui numa universidade pública daqui, né, a estadual daqui de Pernambuco, e eu não fui formada para atender saúde mental na atenção básica, tive uma disciplina de saúde mental ali perdida, reabilitação, então o perfil do território, ele mudou, porque é isso, ele modifica, né, porque o território é dinâmico, a gente conseguiu combater muita coisa já, muitos agravos, muitas situações de saúde, o perfil, inclusive epidemiológico, já mudou muito, né, da expansão, da implantação da atenção básica, na implantação do SUS até hoje, mas às vezes a formação desses profissionais, ele não acompanha, né, e a formação, quando a gente fala, é algo que é a médio e longo prazo. A gente tem algumas formações que a gente vai fazendo no dia a dia, claro, mas mudança de processo de trabalho não é rápida. E a gente precisa olhar para esse território e dar conta dessa mudança do processo de trabalho para dar conta do território. E aí é um ciclo constante, é um ciclo dinâmico, né? E eu acho que a gente está passando por esse ciclo muito rapidamente agora para conseguir dar conta de tudo isso. E aí eu entendo todas as angústias de quem está colocando no chat, de quem está falando também, né? Porque é isso, quem está na ponta, quem está lá atendendo diretamente o usuário, ele, enfim, né? É ele que escuta, ela que sente as angústias desse território, ela que se sente muitas vezes impotente mesmo de não conseguir dar andamento a algumas demandas, né? Mas eu acho que
a minha fala é no sentido de dizer assim, como Lélia também colocou, a gente precisa fazer isso junto, e a gente vai fazendo, né? A gente não está parado. Quando você coloca, a Sônia, perguntou se tem alguém do PCD aqui, a gente tem, na verdade, um monte de gente aqui que está construindo esse protocolo, e aí terminou que a gente foi parar no protocolo de reabilitação intelectual, né, mas a gente também vem em outros movimentos do fortalecimento da atenção primária mesmo, e do fortalecimento da resolutividade mesmo da atenção primária, né, com essa expansão e tudo mais. Então, esse protocolo está sendo construído por saúde mental, saúde da criança, saúde do adolescente, que a gente tem 2 políticas separadas, política de alimentação e nutrição, e aí alguém colocou aqui no chat, né, dizendo, o NDI não tem nutricionista, essas crianças têm muita seletividade, e é verdade, a gente vem discutindo isso, e eu acho que trouxe um ponto importante, que eu também vou estar levando, né, a gente que está na reunião, a gente também vai estar levando para essa discussão. PCD, Multi, Mãe Coruja, né, o programa Mãe Coruja Recife, que atende também, né, as crianças, gestante e criança em desenvolvimento. As práticas integrativas também estão nesse processo de construção. Programa Academia da Cidade, a gente tem articulação com os distritos, né, que está mais perto do território, com algumas equipes também, a gente está nesse processo, com formação, com a média e alta complexidade, enfim. Então, a gente inseriu todo mundo que a gente poderia, e a cada reunião a gente diz, eita, vamos chamar mais tal área, porque é importante contribuir. Então, a gente está nesse processo de discussão mesmo de rede, de organização de rede. Então, quais eram todos esses pontos de atenção que já atendiam a essas pessoas, e a gente está falando de TEA, mas enfim, né, eu estou dizendo assim, de tudo que a gente está falando de reabilitação, enfim. Então, vamos discutir qual o perfil de cada um desses serviços, vamos botar isso num protocolo, vamos escrever, vamos conversar com as equipes. A gente está hoje com piloto desse protocolo, especificamente em 2 distritos, para a gente entender qual é o melhor formato, se dá certo, não dá certo, porque os territórios também são diferentes, como a Lélia trouxe. Mas é isso, é uma construção diária, né? Árdua, porque é algo que a gente não estava preparado para. Realmente foi um boom, como eu acho que foi Bruna falou, né? A gente já tinha casos e a gente organizava e dava alguma conta dentro disso. De repente, começou a aumentar muito esses casos, o número diagnóstico. Enfim, não sei se a gente facilitou o acesso, né? Tem muitas questões e muitos estudos ainda, né? Mas é isso. A gente chama vocês também para construir junto, como a Lélia falou. A gente tem GTs, a gente vai entender, vai pegar todos esses comentários que estão aqui no chat, para tentar ir vendo, enquanto a gente não consegue estar sendo resolutivo nesse sentido, em todo o território, nesses outros, o que é que a gente consegue ajudar, o que é que a gente consegue encaminhar, o que é que a gente consegue melhorar a comunicação. Eu acho que tudo isso vai ser pauta dos nossos próximos espaços também. Falem com a gente, falem com o distrito, sempre que tiver dúvida, sempre que quiser propor algo novo, porque eu acho que é esse o momento mesmo, né, da gente estar somando esforços para conseguir dar conta. E aí, saindo um pouco de temas, falando de forma geral, que em relação ao que a Sônia estava falando, né, em relação à saúde mental, a gente também, especialmente depois da pandemia, a gente também teve um boom de questões, né, de depressão, de ansiedade, enfim, de várias situações de saúde mental que também está na atenção básica, né. Então, é isso, né, a importância desse espaço, que seja apenas um de vários outros que tenha, né, que seja o primeiro, que não é o primeiro, mas é o primeiro oficial aqui, né, mas que a gente consiga estar com essa discussão constante mesmo, permanente, para que a gente consiga trazer realmente resolutividade e melhoria à saúde da população, que é o objetivo da gente, né, o fortalecimento do sistema único. E a gente só consegue fazer isso se for junto. Então, eu coloco, né, as portas da SEAB abertas para todos vocês que estão aqui, para a gente realmente construir e contribuir nesse processo. Me coloco também pessoalmente à disposição para qualquer coisa que for necessário. E vamos embora, a gente conta com vocês, porque somos juntos, né? Somos uma rede e só dá certo se todo mundo andar aí de mãozinha dada. Então, é isso. Terminei falando mais do que eu queria, mas muito obrigada a todos que estão presentes. Participem dos próximos também, que a gente vai estar fazendo. E vamos embora. Obrigado, Carol.
Sônia, pensei em passar logo para você, que eu estou preocupado um pouco com o seu compromisso, né? Aí Socorro fala logo após. Ai, tá ótimo. Então, realmente, assim, eu tenho um compromisso agora com a ministra, inclusive, então eu preciso me conectar lá na outra reunião. Eu só queria dizer, assim, né, que acho que esse foi um passo muito importante, né, poder escutar os profissionais da atenção primária, para que, né, a gente possa incluir a atenção primária, realmente quem está lá atendendo, quem está, né, sentindo todas as dificuldades nessa construção dessa linha de cuidado. Fico muito feliz de poder participar desse momento, né, quero me colocar à disposição para participar com vocês, né, em outras rodadas, enfim, e eu vejo aqui um grande potencial, né? Porque todos os interessados estão realmente muito interessados em organizar a rede, né? Em aprimorar esse cuidado, e eu acho que vocês, né, já têm muitos avanços aí, a atenção primária tá muito estruturada, e, né, o potencial é muito grande de vocês conseguirem avançar. Então, agradecer pela oportunidade, quero me manter em contato com vocês, né, em outras oportunidades, e disponibilizo o material, tá, por e-mail. Socorro. Socorro, o seu microfone está fechado, Socorro. Eu queria só fazer uma perguntazinha sobre a questão de como vocês têm se preocupado dentro da leitura dessa caderneta com os ACS, por eles estarem tão próximos aos cuidadores. Existe alguma ação do Ministério ou alguma preocupação nesses cursos em função deles? Então, Socorro, não tem, assim, especificamente, né, para o agente comunitário, mas esse curso da caderneta, por exemplo, é para toda a equipe da atenção primária, né, então eles podem acessar, podem fazer o curso, uma linguagem acessível, então, eu acho que seria uma oportunidade deles terem contato, entenderem, né, a importância da caderneta na sua completude, assim, né, o potencial de orientação para as famílias, né, o que os profissionais podem utilizar também da caderneta para esse atendimento, e eles têm um papel fundamental mesmo, né, então eu recomendaria que fosse divulgado para eles poderem fazer, né, o curso, e que vocês também promovessem, porque assim, a gente entende, né, que o curso EAD, ele tem uma facilidade que é ampliar muito o acesso das pessoas ao curso. Então, se a gente fosse fazer um curso de caderneta, formato presencial, imagina, para todos os estados, quando que a gente ia conseguir chegar nas 52 mil equipes de saúde da família, né? Então, o EAD, ele tem essa possibilidade de capilarizar rápido, mas a gente sabe também que o EAD, junto com oportunidades, né, de discussão presencial, principalmente num formato mais interativo, de roda de conversa, de reflexão, é muito potente. Então, eu também, né, deixo a dica para vocês de usar esse curso, né, como um disparador, digamos assim, para toda a equipe da PS, incluindo agente comunitário, e depois fazer discussões, né, presenciais, moderadas por vocês, para poder gerar essa reflexão de como que eles incorporam isso no processo de trabalho deles. Sim, até porque as famílias não têm o hábito, a gente notou isso, o hábito de ler a caderneta. Eles não têm, e às vezes não têm um preparo mesmo cultural para isso, não é? E o ACS seria um veículo muito bom nessa questão, não é? Essa ponte, com certeza. Essa ponte. Obrigada, gente, eu preciso ir. Obrigada, viu? Bom Obrigado, Sônia. Obrigado, Sônia. Um grande abraço. Gratidão. Obrigada, sempre. Sônia. Vamos continuar aqui. A gente vai Foi continuar maravilhoso. aqui, né? A gente agradeceu a Sônia, né? E também ficou acertado com ela, e a gente está pensando em algum outro momento com ela, né? E esse momento a gente vai tentar
dirigir mais para a questão do trabalho com a saúde mental infantil na resolutibilidade na atenção básica, né? O que dentro da atenção básica a gente consegue ser resolutivo nela própria, né? Então, são esses passos que a gente tá pensando para adiante, né? A gente ainda pode ficar aqui um pouco mais para conversar, responder algumas questões que foram em relação a Recife e como estamos organizados para atender essa demanda. Eu queria voltar para a doutora Socorro, mano, para essa população que ela Sim. trouxe rapidamente para a Sônia sobre o ACS, Sim. né? E depois a gente também vai trazer a questão de um projeto que a gente está justamente nessa direção, né? Falar um pouco dele. Mas, Socorro, pode dar uma Não, deixa eu continuidade à só- questão que vocês Deixa eu só esclarecer uma coisa que eu até botei no chat aí. É o seguinte, Socorro, a gente está fazendo um curso de atualização para os ACS, todos, 2.125 ACS da cidade de Recife. A gente já está chegando já no último distrito, que será o Distrito Sanitário 7. E, assim, a caderneta, inclusive a abertura do curso é uma fala minha. Então, assim, a caderneta, ela é o início do disparate do processo, principalmente em relação a registro, tá? Então, assim, todos os ACS, eles são recomendados em ler a caderneta, isso foi antes do curso EAD, né? Porque o EAD foi lançado agora no dia 28, na última semana. Então, assim, antes do dia 28, a gente já vinha recomendando a leitura, porque a primeira parte da caderneta, ela traz esclarecimentos com uma linguagem muito leve, palatável, fácil compreensão, essa coisa toda, e ela casa automaticamente. O que eu estou dizendo aqui sobre o primeiro mês de vida é exatamente o que o profissional vai ter que registrar lá nos marcos do desenvolvimento no primeiro mês de vida. Aquela pergunta que ele vai fazer é a leitura. Então, essas coisas se cruzam, na verdade. Então, assim, todos os ACS, eles estão passando por esse processo e de lembrança. E, a partir da semana passada, a gente já está dizendo, faça capacitação. E eu acredito que tem vários ACS fazendo essa capacitação de 30 horas, porque a certificação sai imediatamente após conclusão. E o nosso PCC-DV está aí na porta. Então, assim, tem muita gente completando carga horária de PCC-DV com o curso EAD, né? Então, são essas coisas bem diferentes. E aí, assim, esse curso também está sendo ofertado para a educação e para a assistente social. A gente tem insistido muito, através da Secretaria Executiva da Primeira Infância, que foi a nossa financiadora das 30 mil cadernetas no ano passado, quando o Brasil todo não tinha caderneta, né? Então, assim, a gente tinha recebido caderneta em 2019. Então, foi o Brasil todo nesse desespero, como o Sônia falou. Então, é isso, tá? E, assim, Socorro, em relação à caderneta, que é o meu instrumento-chefe, na verdade, ela está, assim, eu estou à disposição, e todas as coordenadoras de distrito sanitário da política de saúde da criança estão preparadas para dialogar sobre caderneta, tá? Eu tô disponível, eu e as colegas de apoio técnico, né? Mas também as coordenadoras distritais. Ai, que bom, Lélia. Isso é muito bom, é bom saber essa questão atingindo essa parte da equipe de atenção primária, porque os ACS vão às casas, não é? Eles podem ter esse acompanhamento mais direto com as famílias e com as próprias crianças, porque eles vão ver e dizer e ouvir. Então, um membro da equipe muito importante. Temos mais questões, alguns comentários, né? Alguém quer trazer mais, acrescentar
Alguma observação? É, é, de novo, Daniele. Eu queria agradecer, assim, porque realmente agora que a gente sabe quem são os coordenadores e que a gente pode ter esse link direto com eles, eu acho que agora realmente vai facilitar bastante esse andamento para a gente que está aqui na ponta e vendo as angústias das famílias e tudo mais. Realmente isso agora foi muito esclarecedor, foi perfeito. Com o microfone aberto. Mais algum comentário? Alguém queira fazer alguma questão para que a gente possa... Eu queria comentar rapidamente, insistir nessa pontuação que a doutora Socorro está trazendo, porque isso é fundamental para como é que a gente vai construindo outros enunciados no que diz respeito ao cuidado. Porque a gente tem escutado muito, né, essa busca do especialista, né, para se iniciar um cuidado. E isso, muitas vezes, vai desautorizando a própria família no que ela tem de potencialidade, né, já em estar estimulando e cuidando. Não estou dizendo que a gente não vai precisar do especialista, mas quando a gente fala de vínculo, quando a gente fala de que o ACS é um profissional que está sendo orientado e que ele é um profissional que vai até a casa das famílias, né? Isso é fundamental, porque se ele está com esse olhar sendo trabalhado, ele vai em loco ver como está se dando essas primeiras relações, né, desse bebê com essa família, com esse cuidador. E isso é fundamental para a gente mudar a atuação, para a gente mudar o cuidado, para a gente atuar num tempo ótimo para que essas crianças venham a responder de uma outra forma. Né? Então, é muito importante a gente ir criando, né, esse olhar, mudando esse óculos, para a gente ir construindo um enunciado de que, olha, nós temos como proporcionar um cuidado, né, com os profissionais da atenção básica, iniciando, inclusive, com o ACS. Porque quando ele vê que algo, né, não está indo muito bem e ele faz uma pontuação, ele já está produzindo um cuidado. Então, é muito importante que a gente valorize isso e que a gente possa ir dizendo para esses familiares, para esses profissionais, que sim, a gente tem possibilidade de construção. Não sei, mas a gente poderia, talvez, é possível, falar um pouco desse projeto que inauguramos hoje e, justamente, pensamos em trabalhar com os ACS no sentido de entender melhor e definir melhor o papel da atenção primária na saúde mental infantil. A atenção primária não vai dar conta de tudo sozinha. E é isso que é importante a gente poder falar, entender e potencializar. Ela não pode dar conta sozinha, mas ela tem um papel, e talvez o papel seja muito maior do que a gente, de início, possa imaginar. Fazendo um paralelo, quando a gente trabalha na especializada ou num CAPS, muitas vezes a gente pode dar o testemunho de que nossa posição, nosso sentimento é um sentimento de impotência. É possível que isso aconteça também na atenção primária. Então, como a gente pode dar apoio dentro da atenção primária, fora da atenção primária, na articulação
com outras entidades, com outros serviços, com outras secretarias, e é possível que se possa fazer muito. Uma das coisas que a gente pensou e que tem informação de qualidade muda a condição da família, dos cuidadores. Uma informação onde ele possa entender o que é possível fazer em cada lugar, em cada equipamento, e quais são as possibilidades que às vezes são desconhecidas de outros centros culturais, de lazer, de esportes, com pais e tudo mais. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de desenvolver esse projeto. Estou muito satisfeito com o encontro de hoje. Evidentemente, a gente sabia que o tema é tão amplo que muita coisa viria, mas gostaria de dizer que estamos muito entusiasmados com essa possibilidade de um contato e de um acompanhamento piloto com algumas equipes e com os ACS. Agora há pouco estava escrita a Amanda, mas ela baixou a mão, né? Tem mais alguém que queira fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Bom dia, gente. Eu baixei a mão, mas vou aproveitar para falar. Sou Amanda, eu sou psicóloga da Emote, do Distrito 5. E aí, Rafael me convidou também, Rafael Dantas, né, coordenador da Emote, para a gente contribuir nesse debate. Fiquei ouvindo aqui, pensando algumas coisas. Muitas das perguntas que foram colocadas eu compartilho no sentido de estar no território, mas eu acho que vale ressaltar, ontem a gente começou lá no Distrito 5 o curso sobre o protocolo de reabilitação intelectual com as equipes, né? E aí eu acho que muitas das inquietações que a gente tem enquanto território, a gente consegue construir respostas juntos a partir desses espaços que estão sendo construídos. Acho que ontem o início do curso foi muito bacana para pensar isso, pensar outras possibilidades, né, para a gente que está no território com essas angústias, no sentido de entender e de lidar com a angústia das próprias famílias de não ter resposta para essas demandas. E aí o que a gente conversou bastante ontem no curso é que poucos profissionais estão acessaram de fato esse protocolo de reabilitação, e é um protocolo de acesso, né, em relação aos fluxos. Eu acho que vale a pena reforçar a divulgação para que a gente consiga pensar justamente a qualificação desses encaminhamentos que voltam, que acabam retornando, e construir junto nesses espaços de discussão respostas que cabem ao nosso território, diante das nossas especificidades, ou que não cabem, mas que a gente especialmente discuta esse fluxo a partir do que o município está pensando, né, do que o município está propondo. E aí, também falar um pouquinho da importância da gente pensar as experiências exitosas que acontecem dentro dos territórios, nas EMUTs. Eu acho que seria massa propor espaços que as próprias equipes, a gente, enquanto profissional, pudesse compartilhar o que tem sido feito, porque eu acredito que na angústia de tentar responder, na angústia de tentar assistir, a atenção básica acaba produzindo, né, suas respostas, né? E acho que seria interessante também pensar nessa demanda de saúde mental, o que é que o território tem feito, dialogar com esse projeto piloto, né, que a gente recebeu a comunicação essa semana, que vai iniciar aí nos distritos 1 e 2. Mas, assim, para a gente, acho que hoje, esse momento, os desabafos, eles refletem a angústia do território, e que esse seminário ele possa ser o estreitamento desse diálogo, né? Assim, que a gente consiga encontrar respostas com diálogo mais forte com a gente que está no território e vivenciando essas angústias. Acho que é mais nesse sentido mesmo. Eu acho que a gente está chegando, né, na finalização do nosso encontro, né?
Gostaria de passar a palavra também para Zé Roberto Socorro, para estarem fazendo esse momento e falando dos nossos próximos passos que a gente vem planejando, né? Detalhar um pouquinho mais. Socorro? Manuel, eu não sei se o representante da deficiência, da coordenação das pessoas com deficiência, se pronunciou como queria. Se ela não podia fazer alguma colocação, porque ela foi Isso, muito Socorro, estava esperando, eu tinha levantado Uhum. a mão, mas aí eu estava Sim. esperando a oportunidade, tá, Bom. gente? Aí, quando eu tiver essa Tem tempo, oportunidade, né? pode dar, seu José Roberto. Temos. Sim. Pode. Por favor, sua colocação. Ok, boa tarde, gente. Na verdade, bom dia, né? Que eu estou bem aceleradinha hoje. Meu nome é Erika Todos Aparecida. estamos. Minha câmera está quebrada, tá? Mas eu sou pessoa cis, branca, cabelos ruivos, estou usando um óculos, e aí todo mundo já conhece mais ou menos como é meu rostinho. Óculos vermelho, estou há 2 meses como coordenação da pessoa com deficiência, mas já venho há algum tempo trabalhando na reabilitação, através da regulação. Então, como Lélia tinha colocado no início, a gente tem sim, né, um trabalho que já vem caminhando há algum tempo. A gente tem um comitê intersetorial de reabilitação, que a gente trabalha junto a outras secretarias, e trabalha também junto com outras políticas, né, com o objetivo de preparar cada vez mais, né, ou de deixar essa atenção básica habilitada para receber os pacientes com esse diagnóstico, que a gente não pode deixar de ressaltar, que é grandíssimo, que é crescente, que é assustador. Falando ainda, né, sobre isso, sobre o processo que a gente está no comitê, a gente tem feito, sim, alguns avanços, inclusive envolvendo PICs, envolvendo os instrumentos territoriais, né, trabalhando, inclusive, com os compases, com os CAPs, juntamente com todos os instrumentos que a gente tem intersetoriais, tentando ver como é que a gente pode garantir a reabilitação dessas crianças e dessas pessoas, na verdade, né? Tanto no processo de encaminhamento, que segue da atenção básica para especializada, como no processo de contrarreferência, que é quando essa criança vem da especializada, onde já foi realizada uma avaliação global, já passou por terapias, ele agora volta, e a gente trabalha justamente para que essa criança ela não venha regredir, né? Estamos em processo, né, de formulação de conteúdo para capacitação mais acelerada dos profissionais da atenção básica, num protocolo que a gente tem de reabilitação. Lélia avisou agora que o nosso tempo está acabando, acho que é do Meet, né? E acho que daqui a pouco ela vai ter outro link, mas assim, estamos à disposição para quaisquer dúvida que vocês tiverem, mas a gente está no trabalho incansável, sim, viu? E a pessoa com deficiência está dentro desse todo processo, né, dando e construindo para as diretrizes da reabilitação municipal. Bem, eu acho que a gente conseguiu alcançar, né, o debate que a gente procurou fazer hoje, né? Temos a proposta de novos encontros e esse outro projeto, né, que a gente deve começar no Distrito 6 e 8, mas que a ideia, né, é passar por todos os distritos, né? Gostaria de passar para Zé Roberto para a gente estar fazendo nosso encerramento. Obrigado, Manuel. É só agradecer. Eu acho que a gente não poderia ter tido um encontro mais feliz no sentido de nossa proposta, de nosso projeto, que a gente está desenvolvendo com entusiasmo, e é possível que isso tenha um efeito significativo no atendimento às crianças, suas famílias, à saúde mental infantil. Só agradecer. Bom, agradecendo a todos e todas presentes, né? Lembrando que esse material vai ficar disponível pelo YouTube da Escola de Saúde, né? Então, a gente pode utilizá-los em outros momentos, em outros espaços. Tá bom? Então, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos.
Bom dia, é um prazer.